gente tinha contado quando anunciamos que Paulo Pimenta substituiria Diego Amorim durante suas férias, que a coluna Literatura estaria mantida. Promessa feita, promessa cumprida, Paulo. Exatamente, estou aqui. Como disse o Henrique Dornelles agora no nosso YouTube, eu estou sentado do lado errado. Tá sentado no lugar errado. Perguntou por que eu não estou ali do lado do músico, mas hoje estou aqui na cadeira de Diego Amorim. E a gente começa essa coluna de literatura hoje em agradecimento já ao Colégio Simã, né, que nos patrocina, que incentiva a literatura, e trazendo uma boa notícia. Agora, nas minhas férias, enquanto eu estava viajando, eu falei de um livro chamado A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. A gente falou dele no mês passado, e a boa notícia é que ele foi indicado ao National Book Awards, uma das maiores premiações dos Estados Unidos. Que uma das mais tradicionais, sim. Esse livro concorre agora na categoria Livros Traduzidos. E olha só, Ariane, ele disputa com obras publicadas originalmente em árabe, holandês, francês, alemão, coreano e espanhol. Ele é o único brasileiro finalista. Que demais, para você ver, ó, ouvinte, a gente traz dicas boas aqui. Tá vendo? Se você ainda não foi atrás de algum dos livros que a gente indicou, é hora de correr. Esse eu me lembro, foi demais a história que você contou e tá aí, ó, Incrível. A comprovação, todo mundo gostando Pois e reconhecendo. E o que mais me deixa alegre com isso é como eu tenho batido na tecla aqui na coluna, sabe? De trazer escritores fora do eixo Rio-São Paulo, né? Stênio, que ele é lá do Ceará, ver um autor do Ceará levando a literatura brasileira para fora é muito bacana. Para quem não se lembra ou não ouviu a coluna no dia, A Palavra que Resta, ela conta a história de Raimundo. É um homem de 71 anos que aprende a ler e a escrever só para poder ler uma carta de amor que ele recebeu quando era mais jovem. Muito é lindo muito lindo esse livro. Ele tem sensibilidade, ele tem paixão, tem ressignificados também nessa história, mas também tem violência, tem homofobia, tem transfobia e tem muita dor. É um livro que faz a gente refletir. O Raimundo é um homem gay que tem dificuldade para se assumir, ele mantém uma relação com Cícero e imagina naquela época como é que eles estavam vivendo. Acaba que o livro vai permeando essas histórias de dificuldade que a gente já está acostumado a ouvir nos noticiários, a ler por aí. A gente viu nesses últimos dias a história do Vitor Miniel, que foi espancado brutalmente lá no Rio de Janeiro. Então, A Palavra que Resta traz um pouco dessa sensibilidade, dessas histórias. É um livro que é embalado numa forma de escrita bem diferente, uma narrativa que foge do comum, mas que certamente vai levar você, ouvinte, a ter um bom momento. Recomendo super. Muito bem, a gente reitera essa dica das últimas semanas, A Palavra que Resta, de Stênio Gardel, mas agora 8 horas e 20 minutos. Tem mais dica, nova dica de livro para você. Hoje a gente tem uma nova dica, é o livro Para Quando Você Acordar, da Bettina Bopp. Ela conta a história ali da família dela, das coisas que estavam acontecendo durante muito tempo, enquanto o irmão dela estava em coma. O Itamar, o Ita, ele sofreu uma parada cardíaca e ele sofreu um infarto e teve 7 paradas cardíacas. Nisso, ele ficou em coma, em estado vegetativo, por 15 anos. E durante todo esse tempo, a Bettina começou a escrever um blog com cartas para ele, contando do que estava acontecendo. Mas eu não vou dar tanto spoiler aqui, eu vou deixar que a própria Bettina conte pra gente a história do livro, fale um pouquinho sobre o Ita. Bom dia, Bettina. Bom dia, Paulo. Bom dia, Ariane. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O meu livro Para Quando Você Acordar reúne as conversas que eu gostaria de ter tido com o meu irmão enquanto ele estava em coma. Ele esteve em coma por 15 anos. Ou as conversas que eu gostaria de ter com ele quando ele acordasse desse coma. Nessas conversas, eu falava um pouco da nossa família, né, dos sobrinhos que nasceram, do nosso pai que morreu, quem tinha casado, quem tinha ficado doente, quem estava muito feliz. Coisas do nosso mundo e do mundo em geral, desde as coisas mais prosaicas até os ataques terroristas. A semente do livro foi um post nas minhas redes sociais, em um aniversário do Ita, meu irmão, já dormindo. E aquilo foi um teletransportador, assim.
com comentário das pessoas nesse post, que tinha uma foto do Ita também, pessoas que eu nem conhecia, trouxeram o Ita de volta para mim. É como se ele tivesse saído do quarto de novo para a vida, para a rotina. Né? Cada vez que abria meu computador e ele estava lá com algum comentário, eu elaborava um pouco dessa minha dor, né? E nesses anos todos, a escrita passou a ser uma companhia, né? Eu conversava com ele, confessava a minha dor, eu lembrava de coisas que a gente tinha passado junto, desejava outras coisas quando ele acordasse. E era um momento de encontrar com ele, mas ao mesmo tempo encontrar comigo, né? Foi uma forma de encaminhar os meus sentimentos, de elaborar a minha dor. Inclusive é muito importante eu estar aqui, porque o Ita tinha a música muito presente na vida dele, né? A música era uma das nossas interlocuções. Ele gostava de ouvir principalmente MPB. Né? A Nova Brasil era presente na nossa vida. Então, quando ele dormiu, a música ficou uma constante para mim. Ali eu encontrava respostas, fazia uma reflexão, era o gatilho para mais uma conversa do livro, né? Inclusive, todas as nossas conversas do livro têm como título um trecho de música. No livro, inclusive, tem um QR Code de uma playlist chamada Pra Quando Você Acordar. Então, eu espero que vocês leiam e que o livro seja uma boa companhia. Obrigada. Poxa, que bonito. Ao mesmo tempo que é triste, é bonito, né? Porque mostra esse amor entre os irmãos. E eu imagino que Imagina uma pessoa 15 anos em coma, né? Nessas visitas dela a ele no hospital, ela deve ter falado tanta coisa para ele, esperando uma resposta que talvez nunca veio. Enfim, mas de alguma forma aquilo ali aliviava ela e, quem sabe, aliviava ele também, a gente não sabe, né, em que situação ele estava de fato. E ela traz isso, compartilha com as pessoas essas conversas, o que ela teve ou o que ela queria ter tido com ele. Muito forte, eu acho. São essa 15 história. anos, né? Muita coisa ali. O Ita, ele ficou internado por um tempo, na sequência ele foi ser cuidado em casa, teve essa possibilidade de ficar lá e acompanhar o crescimento, né, da família dela. Os filhos da Betina que vão crescendo, os sobrinhos, a mãe, o pai que falece, a relação do irmão dela, né, do Ita, com a mãe dela também, como acontecia. E tem uma frase ali que diz que assim, me pega muito, porque acaba que a pessoa que está ali há 15 anos, mas você não consegue falar com ela, como é que você lida com isso, né? Duro. Como que você lida com a perda quando ela não parece ser definitiva? Como é que você lida com a saudade se a saudade está ali, mas está presente a pessoa? E como é que você lida com o luto se você tem esperança de que a pessoa um dia volte, né? Eu acho que é um livro muito sensível, mas é um livro ao mesmo tempo que faz a gente dar boas gargalhadas, assim. Você ri das histórias que acontecem. A Betina conta pra ele que tinha adotado um gato. É legal nesse livro que ela sempre começa assim, todos os capítulos começam com você não vai acreditar, mas alguma coisa. E aí tem um capítulo que ela fala, você não vai acreditar, mas adotei um gato. E aí ela disse que procurou, que queria um gato e achou uma pessoa que ofereceu para ela o gato do jeito que ela queria. Um gato branco, peludo, bem bonitão. E quando ela chegou, o gato era preto, laranjado, magrinho, careca perto das orelhas. E que de tanta raiva assim, daquela situação dela não se deu bem com o gato nem tinha nome, se chamava o gato. Olha o gato tá na cozinha, o gato subiu no telhado, o gato fez isso. É muito bacana esse livro, você se emociona, você chora, você ri de chorar, porque são histórias muito bonitas, assim, né? Eu acho que isso que a Betina traz é uma valorização da nossa literatura. Vocês já sabem, eu tô cansado de bater nessa tecla aqui, eu adoro livro que tem um pouquinho de autobiografia, essa autoficção em que a pessoa coloca ali o que está acontecendo, mas que ela permeia também com alguns fatos que podem não ser verdades, não sei, ela não está se comprometendo ali a escrever tudo da forma como aconteceu ipsis literis, mas a Betina, ela faz isso de uma forma muito legal. Pra gente dar continuidade aqui, eu vou ler só a primeira parte do livro, para vocês ouvirem, então prestem atenção. Pra Quando Você Acordar, de Bettina Bopp. Ela diz o seguinte:
Você não vai acreditar, mas você morreria numa sexta-feira de setembro, 8 anos atrás, no final da tarde. Era um dia comum, comum demais para morrer. Eu pendurava fotos antigas na parede da minha casa um pouco antes do telefone tocar. E então foi assim: você não morreu, está por aqui, mas ainda não é você. Suas mãos mudaram, sabe? O formato dos dedos mudou. Eles ficaram mais longos e finos, como dedos de outro alguém que não é você. Me dei conta de que a gente é do jeito que é pelas coisas que a gente toca e pelo jeito que a gente toca em cada uma delas. Não ter respostas tem sido difícil, em alguns dias mais do que noutros. A Marta, filha da Laura, escreveu para uma peça uma frase muito, muito bonita. O tempo se encarrega de botar as nossas dores em prateleiras cada vez mais altas, mas elas sempre estarão conosco. Lindo isso, né? Tem tempos que a caixa fica fechada, mas às vezes ela despenca na minha cabeça. Nossa. É o que a Betina escreve pro Ita, o irmão dela, que, como ela costuma dizer, ela diz que ele tá dormindo, né? Não diz que tá em coma, não diz que ele tá acamado, mas que o Ita dormiu por esses 15 anos. É incrível. Betina lançou um livro agora em junho, tá na minha lista de leitura, pretendo lê-lo em breve para trazer para vocês logo mais na sequência. E quem comprar esse livro tem ali a playlist também, para que as pessoas possam ouvir as músicas que mais embalaram Betina e Ita. É uma super dica. Achei o livro super bem escrito, é perfeito para você deixar ali, ler no final de semana. Os capítulos são curtos, você passa as páginas super rápido. Então, em vez de rolar o feed ali do Instagram, pega o livro rapidinho, dá uma lida num capítulo no meio do dia. Deixa essa recomendação para vocês. Muito bem, dica para quando você acordar de Betina Bopp, mais uma super dica, viu? Já tô louca para ler, vai ser mais um livro que eu vou pegar emprestado do Paulo. É isso, já vou trazer na próxima semana para você. Muito bom. Aproveito aqui para fazer mais uma vez esse agradecimento ao Colégio Siman, que nos patrocina aqui nessa coluna, e reforçar mais uma vez, eu e a Ariane, hoje aqui na apresentação do jornal, somos filhos do Siman, estudamos lá no Colégio Siman, ali no Cruzeiro e no Octogonal. E muito obrigado mais uma vez ao Atef, ao Leonardo, ao Mark, a todo mundo que apoia essa nossa coluna. É isso aí, apoiar a literatura, apoiar a educação é sempre um presente, a gente agradece, fica muitíssimo feliz. 8h30, essa foi a coluna Literatura.